Bom dia, meninas do oitavo ano. Sejam bem-vindas para mais uma aula de geografia. É um prazer tê-las aqui comigo, tá? Daremos continuidade aí, nosso capítulo 3, onde a gente está tratando sobre as características naturais do todo o continente americano. E hoje a gente vai começar um novo assunto, tá? Referente ao capítulo, que é sobre a questão hidrográfica, ou seja, a hidrografia da América. Já vou adiantando logo para vocês, o continente americano, pessoal, ele é muito abençoado por Deus, tá? Por quê? Porque é um continente que vai ter em abundância muita água, porque é cortado por grandes rios que vão banhar diferentes países, diferentes cidades. Rios extensos, rios importantes. Aqui no caso brasileiro a gente vai até destacar um que é muito importante, tá? E esses rios, eles são utilizados não apenas para consumo próprio, né? Para ingerir água, mas também para gerar economia para esses países. Alguns rios de planaltos serão utilizados, por exemplo, para a geração de energia. E outros rios serão utilizados, rios como, por exemplo, rios de planícies, são utilizados para o transporte de pessoas. Um exemplo clássico de rio de planície nós temos aqui no Brasil, que é o Rio Amazonas, né? Onde há diariamente deslocamento de pessoas por embarcações atravessando aí essa porção do rio de planície do Amazonas, tá? Entre o rio Amazonas, nós temos o rio Mississippi nos Estados Unidos também, que é um rio de planície. Um rio de planalto, tá? A gente tem o rio Caroni na Venezuela, tá? Nós temos vários, esses são exemplos, mas nós temos vários rios aí que vão servir de exemplo pra gente, tá? Então a hidrografia do continente americano ela é muito rica, tá? Muito abundante, porque nós temos diversos rios, né? Uma diversidade de bacias hidrográficas que vão banhar os países e, consequentemente, as suas cidades, ok? Bom, mas antes da gente começar a falar, né, do próximo assunto, eu trouxe hoje um exemplo para vocês poderem compreender como funciona uma bacia hidrográfica, tá? O que é bacia hidrográfica? É a região onde é drenada por um rio principal, tá? O que eu trouxe para mostrar para vocês? Eu trouxe uma folha de couve, tá? Pra gente poder compreender como funciona uma bacia hidrográfica, ok? Tá vendo aqui esse centro da couve? É como se fosse o nosso rio principal, tá? É o nosso rio principal. Aquele que banha, que passa por uma cidade e vai banhando as outras. É o rio principal, tá? Vamos dizer aqui, ó, essas direções da couve seriam os nossos afluentes. O que são os afluentes? São os rios interconectados ao nosso rio principal. Esses rios afluentes, eles servem como, vamos dizer assim, amigos do rio principal, porque eles vão ajudar o rio a manter o nível da água do rio principal. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o Rio Paraíba do Sul, tá? Seria o nosso rio principal. Um afluente do Rio Paraíba do Sul é o Rio Pomba, né? Que deságua aqui em Campo Semente. É um afluente do Rio Paraíba do Sul. Por isso que, por exemplo, quando a gente tem enchente lá em Santo Antônio de Pádua, o nosso rio aqui em Cambuci, ele fica cheio. Por quê? Porque aí o rio de Santo Antônio de Pádua, que é o rio Pomba, que é o rio principal ali, tá? Como deságua no Rio Paraíba, ele traz as suas águas, né? Que vai estar aí compartilhando com o Rio Paraíba do Sul. E nós temos as vertentes, pessoal, que são os pontos mais elevados, tá? As vertentes das bacias, tá? A gente pode dizer que são os pontos de declive, tá? Que vão cercar todo o vale, ou seja, que vai cercar toda a bacia hidrográfica, tá? Que vai vai indicar, tá bom? Vai indicar o deslocamento dos rios, porque o rio ele tem a sua nascente, onde ele nasce, e ele tem a sua foz, onde ele deságua as suas águas, tá? Então, aqui é um exemplo de bacia hidrográfica. O rio principal, junto com seus afluentes, e os pontos mais elevados são consideradas vertentes, que é onde vai indicar, pessoal, para qual direção esse rio está se deslocando, ok? Tá vendo? A gente tem em geografia até numa folha de couve.
Comam couve, tá? Faz bem pra saúde. Vamos lá. Então, pessoal, na página 52, a gente vai começar a ver sobre algumas vertentes, tá? Ou seja, cursos dos rios do continente americano que são agrupados em 4 vertentes muito importantes. Nós temos a vertente do Pacífico, nós temos a vertente ártica, a vertente do Golfo do México e a vertente do Atlântico, tá? São esses 4 principais vertentes, tá? Na página 52, a gente tem o primeiro aí, a vertente do Pacífico, ok? Vamos marcar o primeiro parágrafo, que diz assim: em virtude do relevo das regiões que percorrem, os rios da vertente do Pacífico geralmente são pequenos e têm curso encachoeirado, pois quase sempre descem das altas montanhas do oeste americano. Essas características podem ser notadas principalmente na América do Sul, onde não existem grandes rios. A vertente do Pacífico, né, por possuir esses pequenos rios que descem de altas montanhas, são rios também que podem ser utilizados para geração de energia, porque são rios de planaltos, né, de altitudes elevadas, tá? Vamos lá. Na vertente ártica, lá na página 53, essa vertente compreende os rios que nascem nas montanhas rochosas ou no planalto canadense e correm para o norte. A maior parte deles deságua na Baía de Hudson. Bom, também é uma vertente de rio que vai compreender rios de planaltos, ou seja, que nascem em montanhas rochosas, tá? E a partir disso, eles vêm descendo para o norte ali daquela região, tá? Olha só que legal. A principal característica dos rios da vertente ártica é que suas águas ficam congeladas durante boa parte do ano, visto que estão localizadas em altas latitudes na América do Norte, tá? A vertente do Golfo do México. Diversos rios desaguam no Golfo do México, vindo tanto das montanhas jovens do oeste, quanto dos planaltos e montanhas velhas do leste. O principal deles é o rio Mississippi, que nasce perto dos Grandes Lagos e corre para o sul. O rio Mississippi, pessoal, é um típico rio de planície, tá? E aí ele serve para navegação. E por último, nós temos a vertente do Atlântico, tá? Olha só, a vertente do Atlântico é a mais extensa e mais importante do continente americano. Sua importância se deve a um grande número de bacias e ao papel desempenhado por muitos rios no povoamento e na economia das regiões que eles percorrem. Além disso, na vertente do Atlântico estão incluídas as 2 maiores bacias hidrográficas do mundo, a Amazônica e a Platina. Então, a vertente do Atlântico, pessoal, tá? É a mais extensa e mais importante do continente americano. E olha só, nós temos as 2 maiores bacias hidrográficas localizadas nela, que é a da Platina e a da Amazônica, a bacia hidrográfica amazônica. Olha só que importante, né? Nós somos famosos. Então, pessoal, a questão da hidrografia do Brasil, do continente americano, né, como eu falei no início do nosso vídeo, o nosso continente é realmente muito abençoado nessas questões hídricas, porque a gente possui diversos rios importantes, né? Eu dei exemplo do rio Amazonas, porque está localizado aqui no nosso território, mas, né, não somente ele, entre outros rios, que vão formar essa riqueza natural que são as águas, né? Então, é uma riqueza que o continente americano tem, graças a Deus, né? Vamos dizer assim, de sobra, mas precisa ser, obviamente, conservado, ok? Meninas, fiquem atentas ao sistema, porque eu vou estar liberando lá, tá? As atividades do nosso dia, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Beijão, cuidem-se. E comam couve.